Olá, professor Marcos Ítalo. Hoje nós iremos falar sobre movimento uniforme nessa aula de física, tá bom? Movimento uniforme é um tipo de movimento em que o móvel, a partícula, o corpo, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Vamos entender um pouco isso. Observe essas duas tabelas aqui. Olha, na primeira tabela, que representa o movimento de um móvel, o tempo aqui, olhando aqui em cima, está variando. Vamos supor que o tempo seja em segundos e o espaço em metros, no SI. O tempo está variando de 2 em 2 segundos. Você vê 0, 2, 4 segundos. De 0 a 2 segundos, a posição variou de 10 a 20 metros. Ou seja, ele percorreu 10 metros, não é isso? De 10 para 20, 10. De 2 a 4 segundos, na variação também de 2 segundos, veja que são 2 segundos daqui para cá, 2 segundos daqui para cá, o móvel vai sair de 20, da posição 20 metros, para a posição 40 metros. Ou seja, aqui ele já percorreu 20 metros, quer dizer, aqui ele percorreu 10 e aqui ele percorreu 20. Quer dizer, para o mesmo intervalo de tempo, de 2 em 2 segundos, mas ele está percorrendo distâncias diferentes. Nos primeiros 2 segundos ele percorreu 10 metros, e nesses outros 2 segundos ele percorreu 20 metros. Então, pessoal, isso aqui não é um MU. Ok? Isso aqui não é um movimento uniforme, porque ele não percorre distâncias iguais em tempos iguais. Olha essa segunda tabela. O tempo está variando a cada 1 segundo aqui, de 1 em 1 segundo. Vamos ver o que é que acontece com as posições, com o espaço. Olha. De 4 para 6, ele variou de 2 metros, quer dizer, daqui para cá ele andou 2 metros. De 6 para 8, ele também andou 2 metros. De 8 para 10, 2 metros. De 10 para 12, 2 metros. Quer dizer, o tempo está variando, e a cada variação de tempo igual, você tem também variações iguais aqui na distância. Então, ele está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de um movimento uniforme. Ok? Tá certo? Se você calcular a velocidade média aqui em qualquer intervalo de tempo, tá? Vai dar a mesma coisa, tá? Isso é outra característica do movimento uniforme, tá bom? Primeira é essa. O movimento percorre distâncias iguais em tempos iguais, que a gente viu agora. E a segunda é essa aqui, que a velocidade escalar instantânea, ou seja, a velocidade naquele momento, ela é sempre a mesma, tá certo? Ela nunca é igual a zero, e ela é igual à velocidade média em qualquer intervalo de tempo. Então, observe. A velocidade média, nós sabemos, ela é calculada pelo deslocamento dividido pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT. Qualquer intervalo de tempo que você pegar aí, nós vamos encontrar sempre a mesma velocidade. Vamos experimentar aqui, ó. Pega esse intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo, por exemplo. Quem seria a velocidade média aí nesse caso? Entre 0 e 1 segundo. Ó, a velocidade seria entre 0 e 1 segundo, ele se deslocou de 4 para 6 metros. Então, ΔS seria a posição final menos a posição inicial. 6 menos 4. Dividido por ΔT, 1 menos 0. Seria o tempo final menos o tempo inicial. Quando eu fizer essa continha, vai dar 6 menos 4, 2, sobre 1. Ou seja, a velocidade aí, 2 dividido por 1, vai ser 2 metros por segundo. Se você pegar qualquer outro intervalo de tempo, você vai encontrar a mesma coisa. Quer ver? Ó? Pega aqui entre 2 e 4 segundos, só para a gente ter essa experiência. Vamos achar essa velocidade média aí. O tempo varia de 2 para 4 e o espaço varia de 8 para 12. Então, ΔS, que é isso aqui, é 12 menos 8. Sobre ΔT, 4 menos 2. É sempre o final menos o inicial. Olha, 12 menos 8 vai dar 4. 4 menos 2 vai dar 2. Novamente,
Quando você fizer a divisão, 4 por 2, nós vamos encontrar 2 metros por segundo. E pessoal, qualquer intervalo de tempo que você escolha aqui, quando você calcular a velocidade média, vai dar sempre esse mesmo valor. No caso aí, 2 metros por segundo. Ok? Então isso é uma característica do movimento uniforme. Então a velocidade, em qualquer momento, é sempre a mesma, tá bom? Imagine você num carro que esteja sempre a 80 km por hora, sem acelerar e sem frear. Seria o movimento uniforme. Ok? Passando adiante. Essas aqui são as principais equações que definem o movimento uniforme. Primeiro, a velocidade é uma constante, tá? Então a velocidade vai ser um número. Está num carro a 80 km por hora, em movimento uniforme, V igual a 80. Okay? Essa segunda aqui é a chamada função horária da posição, ou equação da posição, que você pode deduzir ela a partir da definição da velocidade média, como sendo igual à velocidade instantânea. Ok? Olha, S é a posição final, a posição. Não. Posição. S0 é a posição inicial, que é o lugar onde o móvel está no início do movimento, ou seja, quando o tempo é igual a zero, posição inicial. V é a velocidade. E T, é claro, é o tempo. Ok? S igual a S0 mais VT é a nossa função horária da posição, ou equação da posição, como alguns gostam de chamar. Vamos ver esse pequeno exemplo. O móvel desloca-se em MRU. Professor, o que é esse MRU? Pessoal, MRU nada mais é do que o movimento uniforme numa reta, numa trajetória retilínea. Ok? Então ele está numa reta. Com função horária S igual a 10 mais 5T no SI. SI é o Sistema Internacional de Unidade. Ele está me dizendo que o espaço vai ser medido em metros, o tempo em segundos, não é isso? Velocidade, no caso, em metros por segundo. Vamos achar inicialmente a posição inicial e a velocidade. Então veja bem, pega essa fórmula aqui, é a nossa função horária. Pega a forma padrão, S igual a S0 mais VT. Vamos colocar ela aqui embaixo. S igual a 10 mais 5T. Então, se você observar, ó, tá? O S0 vai ser esse valor aqui, 10. Então, S0 igual a 10. No caso, é como se ele saísse de frente de uma plaquinha lá, indicando 10 metros, é a posição inicial. E a velocidade, 5. Então, velocidade, 5 metros por segundo. Então, a velocidade está sempre ao lado do tempo, nessa equação. Então, só é você identificar. E o número que sobra vai ser a posição inicial. Tá bom? Isso aqui significa que é como se ele tivesse aqui saindo em frente a essa plaquinha aqui, ó, 10 metros, tá? Então tá aqui o móvel, tá aqui o móvel. E com essa velocidade de 5 metros por segundo. Nesse instante aqui, o tempo é igual a zero, que é o instante inicial do movimento. Ele está com a velocidade de 5. Ok? Importante frisar, pessoal, que essa velocidade sendo positiva, significa que ele está indo no mesmo sentido da trajetória. Então, se eu oriento a trajetória para a direita, seus espaços crescem para a direita, né? Seus espaços crescem para cá, ele está indo para lá. Tá ok? Passando adiante. Ó, a posição no instante 4 segundos. Então, pessoal, é para isso que serve essa equação da posição, essa função horária. Se você der o instante, o horário, o tempo, ele vai te dizer onde tu está, a posição. Se você der a posição, ele vai lhe dar um instante. Tá? Então, veja bem, ele está dizendo que o instante é 4 segundos. Quando fala um instante, é o tempo. Ele está dizendo que o tempo é igual a 4. Tá certo? O tempo é igual a 4. Então, o que é que eu vou fazer? Na equação da posição, S igual a 10 mais 5T, eu vou substituir esse T por 4.
Então, 4 segundos. Então, vai ficar 10 mais 5t. Então, 5 vezes, multiplicação, 4. Fácil, né? Cuidado para não somar aqui, né? Primeiro multiplicar. Então, S vai ser igual a 10 mais... Multiplica, 5 vezes 4, 20. S, soma, igual a 30 metros. Olha como é interessante. Quer dizer que quando passar 4 segundos, ele começa de frente para a plaquinha do 10. Mas 4 segundos depois, ele está em frente à plaquinha do 30. Tá certo? Ele está na posição 30 metros. Item C. O instante em que um móvel passa na posição 60 metros. Pessoal, posição 60 metros, ele está dizendo que o S, que é a posição, S, espaço, a posição, é igual a 60. Então, o que você tem que fazer é... Quem é esse S? O S é dado pela equação da posição, que é 10 mais 5t. Então, você vai pegar e vai colocar aqui no lugar de S, né, a expressão da equação da posição, 10 mais 5t. Você sabe que S é 60, mas se você não soubesse, você teria que usar 10 mais 5t. Então, 10 mais 5t igual a 60. S é 10 mais 5t. Vamos fazer as continhas. 5t igual a 60 menos 10. Passa 10 subtraindo. Isso é uma equação. 5t igual a 60 menos 10, 50. Vamos passar o 5 dividindo agora. T igual a 50 dividido por 5. Então, nós encontramos aqui T igual a 50 dividido por 5, 10. Quer dizer, o móvel vai passar na posição 60 metros. Quando você olhar no relógio, vai estar indicando lá 10 segundos. Ok? Movimento é progressivo ou retrógrado? O que é que significa isso, professor? Ora, pessoal, progressivo e retrógrado são conceitos ligados à forma como o móvel se desloca. Então, se ele se desloca no mesmo sentido indicado da trajetória, ele é progressivo. Por exemplo, está aqui a trajetória para a direita. Então, se o móvel estiver indo para o mesmo lado da trajetória, esse caso aqui, ele é progressivo. E se ele estiver indo no sentido contrário à trajetória, então, nesse caso, ele é retrógrado. Ok? Tá? Então, no caso, eu botei a trajetória para a direita, podia colocar para a esquerda. Então, se ele estivesse indo para a esquerda e a trajetória para a esquerda, também seria progressivo. E o contrário, retrógrado. Ok? Como eu posso saber isso de maneira simples? Uma forma rápida de ver isso aí é pelo sinal da velocidade, tá certo? Se a velocidade for o valor positivo, ela é progressiva. O movimento é progressivo. Se a velocidade tiver um valor negativo, ela é retrógrado. Então, vamos olhar o nosso caso. Nosso caso aqui. Nós vimos aqui no primeiro item que a velocidade é 5 metros por segundo, né? Mais 5, tá? Então, isso indica que o movimento é progressivo, ok? Velocidade, no nosso caso, é 5 metros por segundo, um valor positivo, é maior do que zero, tá certo? Então, esse movimento aqui, ele é progressivo. E realmente, né, logo no início a gente viu que ele saiu do 10, tá? 4 segundos depois ele estava na posição 30 metros, né? 30 metros. Quer dizer, ele saiu do 10 e foi para o 30, foi para o lado positivo aqui da trajetória. Tá certo? Ok? Então foi simples, né? Esse exemplo. Vamos ver aqui agora um pouco, falar um pouco sobre gráficos. Tá? Gráficos. Pessoal, nós podemos falar sobre dois tipos de gráfico aqui no movimento uniforme, tá bom? Um deles é o gráfico V contra T. Gráfico V contra T. É velocidade contra tempo. Gráfico velocidade contra tempo.
Então, nós colocamos aqui no eixo das abscissas, conhecido como eixo X, né? Seria o tempo aqui para nós. E aqui a velocidade. Tá? O gráfico, como a velocidade ela vai ser sempre o mesmo valor, pessoal. A velocidade aqui é uma constante, não é isso? O mesmo valor. Então, esse gráfico ele vai ser o gráfico de uma função constante, que é uma retazinha horizontal, ó, paralela ao eixo das abscissas, tá certo? E cortando aqui o eixo V nesse valorzinho K, ok? Então, por exemplo, se a velocidade do móvel for 3 metros por segundo, quando você construir o gráfico, V contra T, ele vai ser uma coisa assim, ó, passando aqui no 3. Quer dizer que para qualquer valor de tempo, quando você vier aqui no gráfico e se dirigir ao eixo vertical, que é o eixo da velocidade, vai dar sempre 3, ok? Se a velocidade for menos 4 metros por segundo, então o gráfico vai ser aqui, ó, na parte de baixo. Para cima positivo, para baixo negativo, não é isso? Menos 4, ok? Então, bem simples, né? O gráfico V contra T. Vamos agora para o gráfico S contra T. Esse gráfico S contra T é o gráfico da posição contra o tempo. Então, veja bem. Vamos colocar. É interessante analisar esse gráfico. Porque nós temos que observar que a função da posição é uma função do primeiro grau. S igual a S0 mais VT. Veja bem, é uma função do primeiro grau, né? E o gráfico de uma função do primeiro grau, pessoal, é uma reta. Então, esse gráfico aqui, ele vai ser uma reta, tá certo? Ou inclinada para a direita, ou inclinada para a esquerda. Quem vai definir isso é a velocidade. Quando a velocidade for positiva, ela vai ser um gráfico desse tipo, inclinada para a direita. E quando a velocidade for negativa, ela vai ser um gráfico desse tipo, inclinado para a esquerda, tá? Veja que quando o tempo é igual a zero, esse aqui desaparece, fica só S0. Então ele vai cortar aqui no S0, né? Vou corrigir aqui, né, pessoal? Que é S. S contra T. E S0, tá? Então ela corta aqui esse eixo na posição inicial. Interessante que, como aqui velocidade positiva, você pode também ver se ele é progressivo ou retrógrado só observando o gráfico. Então, quando essa inclinação for para a direita, aqui nós temos movimento progressivo e aqui inclinação para a esquerda, movimento retrógrado, tá bom? É outra forma. Uma observação importante, pessoal, é que a tangente do ângulo, esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, a tangente do ângulo que o gráfico S contra T, a retazinha, ela faz com a horizontal, a tangente desse ângulo aí, ela é numericamente igual à velocidade do móvel, tá? Então é uma maneira de você calcular a velocidade a partir do gráfico, ok? E nós vamos ver isso nos vídeos seguintes, onde nós teremos vários exercícios sobre esse assunto. Obrigado.